Bom dia, meus irmãos. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Estou pregando pela manhã no livro de Colossenses, mas esse será um sermão preparatório para a ceia do Senhor. Hoje à noite nós teremos a alegria de participar da ceia. Então vamos ler Hebreus 12, do versículo 18 a 28. Vamos ler a bendita palavra do Senhor. Hebreus 12, 18, aliás, a 29. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, desculpe, irmãos. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que se não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas, tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e à universal assembleia, igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, nós, recebendo um reino inabalável, retemos a graça pela qual sirvamos ou adoremos, seria uma tradução melhor, pela qual adoremos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém. A palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós estamos nessa manhã na Tua presença, reconhecendo que estamos na presença do Rei do Universo. E é por isso que a nossa oração é que o Senhor nos ajude a compreender a profundidade desse texto, para que, compreendendo isso, possamos aplicá-lo em nossa própria existência, em nossa própria vida. Tudo isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quando você acorda e pensa em ir para a igreja no domingo, no dia do Senhor, o que é que vem à sua mente? Para onde você está indo? Geralmente nós acordamos e imaginamos que é apenas uma reunião, um culto, onde nós, por algumas razões, nem sempre as motivações corretas, nós temos que estar presente. Nós não pensamos como nós nos devemos preparar para o culto antes, como nós devemos ser pontuais para o culto antes, como nós devemos nos portar no culto, o que é um próprio culto a Deus. E todas essas deficiências hoje representam uma das maiores mazelas do povo de Deus. Não apenas aqueles que não são reformados, que não têm uma compreensão de um culto prescrito, agradável a Deus, como o autor diz, mas de muitos que são reformados, que têm um culto cuja forma é correta, mas a essência está sendo perdida. Não há, de fato, adoração no coração. Você vai para o culto público, mas você, de fato, não adora a Deus, você está longe, disperso. E é por isso que esse texto é importante para nós, porque o autor dos Hebreus nos está ensinando o que acontece quando nós estamos reunidos em assembleia, como povo de Deus para adorar. E isso era uma lição muito importante para os primeiros leitores que estavam enfrentando terríveis perseguições. Eu já expliquei isso em outros sermões nesse livro,
os leitores eles estavam enfrentando, como o capítulo 10 diz, profunda perseguição. Eles estavam profundamente desanimados. Possivelmente judeus que haviam se convertido ao cristianismo, pela forma como o autor cita o texto do Antigo Testamento, preferindo sempre a Septuaginta, que era uma tradição do hebraico para o grego, mais ou menos 300 a.C., então as citações estão na Septuaginta. Possivelmente esse público que havia se convertido ao cristianismo, que estão sofrendo perseguições, e estão profundamente desanimados. Alguns haviam apostatado da fé, talvez retornado ao cristianismo, havia uma falta de crescimento espiritual, eles não tinham a menor noção do que era um culto público, porque, obviamente, eles pensavam em todo aquele culto do Antigo Testamento, em todos aqueles sacrifícios, nos sacerdotes, nas roupas, na forma, no que Deus exigia, mas agora, na Nova Aliança, eles não tinham compreensão disso. E é por isso que o autor aos Hebreus, então, escreve. Como nós sempre temos repetido, o autor é desconhecido, ele, na verdade, não quis identificar-se, ou isso não era o seu propósito literário, considerando que o gênero textual, a forma desse livro, é o que nós chamamos de um gênero híbrido. Ele começa como um tratado no prólogo, falando sobre a excelência da voz, da pessoa e da obra de Cristo, se desenvolve como um sermão, onde o autor sempre vai usar os verbos e as citações das Escrituras, colocando na boca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e termina como uma carta. Então, possivelmente, o que o autor fez foi o seguinte: é bom lembrar que naqueles cultos cristãos, no primeiro século, eles não tinham ainda o cânon do Novo Testamento. Talvez outra obra eles tivessem acesso, talvez um ou outro evangelho. E o autor aos Hebreus faz com que a leitura da carta fosse um sermão. E é por isso que ele usa essa linguagem tão enfática em toda a sua obra. O propósito de escrever, ele vai dizer isso no capítulo 13, versículo 22, quando ele diz assim: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de demonstração, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Então, é dentro desse contexto que ele escreve esse livro, esse sermão em forma de carta, ou esse tratado sermão em forma de carta. Alguns chamam Hebreus de uma homilia, e de fato esse é um bom título. Mas esse texto que nós estamos lendo aqui no capítulo 12, eu quero chamar a sua atenção, é aquele que nós podemos chamar o clímax retórico de Hebreus. O autor o tempo todo vai argumentar, ele vai usar uma figura de retórica chamada síncrese ou amplificação, sempre mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, em relação a Arão, em relação aos sacrifícios, mostrando como tudo ali no templo, e primeiro no tabernáculo, depois no templo, apontava para Jesus Cristo. O tempo todo ele está mostrando isso. E ele vai desenvolver esse longo argumento até chegar onde ele quer chegar. Ele quer levar os seus leitores a compreenderem o que era uma reunião, o que era uma assembleia quando eles estavam reunidos ali para adorar. Ele já havia falado isso, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 22, Hebreus 2, versículo 12 e 13, ele já havia tratado a respeito disso. Veja rapidamente comigo, Hebreus 2, 12 e 13. Ele coloca esses textos, os Salmos, Isaías 8, na boca de Cristo, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ele mostra como Cristo está ali no próprio meio da congregação, cantando com o seu povo, liderando o seu povo, falando ao seu povo ali no meio da congregação. E no capítulo 10, mais uma vez, ele vai, no versículo 5, colocar mais uma vez o Salmo na boca de Cristo, o Salmo 40, onde Cristo está também falando no meio da congregação. Pois disse ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, um corpo me formaste, então não te deleitas com holocaustos e ofertas pelo pecado. E ele continua dizendo, versículo 7, então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então aqui ele vai mostrar Cristo também no meio da congregação, e essa união com Cristo no meio da congregação é que faz com que o nosso culto chegue à presença de Deus.
Cristo está no nosso meio, enquanto nós desenvolvemos o seu argumento, até chegar aqui no capítulo 12. E é interessante o capítulo 12, porque o tempo inteiro ele vai desenvolver um argumento profundamente horizontal, onde aqueles homens que viveram antes de nós, viveram pela fé, eles tinham esperança em Deus, eles sabiam que eles eram peregrinos, eles tinham esperança escatológica, eles almejavam a cidade de Deus, a cidade celestial. Mas aqui o autor dos Hebreus está fazendo algo diferente. Ele está usando um argumento vertical. Ele está dizendo, sim, um dia nós vamos chegar nessa Jerusalém celestial. Mas quando nós estamos reunidos em adoração, nós chegamos nessa Jerusalém celestial. Nós chegamos na própria presença de Deus. Então, aqui o autor apresenta uma razão para apoiar o apelo aos ouvintes, para que eles tenham uma compreensão profunda do que é um ajuntamento solene. Ele também fala isso, se você voltar um pouco no capítulo 10, ele diz no versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos demonstrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O tempo inteiro ele está mostrando a importância da congregação, a importância do ajuntamento solene, quando o povo de Deus está reunido para adorar. E agora, nesse capítulo, ele então vai explicar a eles o que é que ocorre de fato quando nós estamos reunidos para adorar a Deus. Você tem noção disso? Você compreende isso? O que é um culto a Deus? Vamos então ler o texto. Qual é o ponto então desse texto? Como nós vimos, esse texto é um texto marcado por 3 partes muito claras. Primeiro nós temos o contraste que o autor vai fazer, no versículo 12 a 28. 12 a 24, aliás, ele faz um contraste entre o povo da antiga aliança, que chegou ao Sinai, e o povo da nova aliança, que vai chegar no Monte Sião. A primeira coisa que ele vai fazer é esse contraste entre Sinai e Sião. 18 a 24. A segunda coisa, no versículo 25 a 27, é uma exortação. Ele vai exortar que agora, na nova aliança, nós não podemos recusar a voz celestial de Jesus que fala e que vai abalar tudo e fala no meio da congregação. Cristo continua falando ao seu povo hoje, do céu, no meio da congregação. E por último, nós temos uma conclusão explicativa, no versículo 28 a 29, onde ele vai mostrar esse reino inabalável e o tipo de adoração que Deus quer de nós. Que tipo de adoração é que Deus requer de nós? Então, o texto tem 3 partes. E qual a ideia central desse texto? O argumento central, a tese central, que será também o tema do sermão. Será aproximando-se do Deus vivo através de Jesus. Aproximando-se do Deus vivo através de Jesus. Nós temos o contraste, a revelação entre Sinai e Sião, 18 a 24. A exortação, 25 a 27, não recuse a voz celestial que fala e que vai abalar tudo. E a conclusão explicativa, onde ele fala desse reino inabalável e da adoração aceitável, no versículo 28 e 29. Agora vamos analisar o texto. Observe que o autor vai claramente usar, mais uma vez aqui, uma figura de linguagem que é a sincresis, ou síncresis, como nós podemos chamar, que é uma figura de pensamento muito usada na retórica clássica, que significava a comparação de 2 coisas, com o objetivo de mostrar a superioridade de outra. Isso era muito comum, sobretudo nos discursos polêmicos. O autor vai usar um argumento que os judeus também, os rabinos, e o próprio Jesus usa muito esse argumento, que é geralmente resumido em uma frase latina, a minore ad mais, ou seja, do menor para o maior. O objetivo é você fazer um contraste entre coisas. E é isso que ele vai fazer. Observe o versículo 18, ele diz assim, ora, não tende chegado, e agora veja o versículo 22, mas tende chegado. Então agora, quando nós vamos adorar a Deus na nova aliança, onde é que a gente chega? Para onde é que nós estamos nos dirigindo? Não tende chegado. E aqui ele está fazendo esse contraste entre, obviamente, Sião, esse é o ponto aqui, e, obviamente,
a nova aliança quando nós nos chegamos a partir de Cristo. Então, o texto tem esse contraste, não tendes chegado, mas tendes chegado. E esse verbo chegar, ele é muito importante em Hebreus, porque o autor, o tempo inteiro, ele vai mostrar que quando nós, hoje, estamos em adoração, nós estamos chegando na presença de Deus. Vamos ver algumas vezes onde ele usa esse verbo aqui. Por exemplo, no capítulo 4, se você voltar, no versículo 16, ele vai dizer exatamente isso. Capítulo 4, 16, ele diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, ou seja, a presença de Deus. Hebreus 4, 16, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No capítulo 10 também, no versículo 22, acompanhe comigo, 10, 22, eles aproximemos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Ele está dizendo, se aproxime do trono de Deus, porque lá tem Jesus sentado à direita de Deus, e é por isso que você não pode se congregar, porque quando vocês estão adorando, vocês estão chegando à própria presença de Deus. Mais uma vez, esse verbo chegar. E aqui, vamos lá, voltar para Hebreus 12, ele vai usar essa ideia desse verbo, não tende chegado, duas vezes. Onde é que nós nos chegamos de fato, quando nós estamos adorando a Deus? E aqui vamos ver o contraste que ele estabelece. Agora vamos analisar verso por verso. Primeiro ele vai falar daquela revelação lá no Sinai. E ele diz o seguinte: ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras astrais, que quanto o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. E o que é isso que ele está explicando aqui? O que ele está explicando é aquilo que aconteceu quando Deus tira Israel do Egito, todos nós conhecemos essa história, quando Deus tira Israel do Egito e leva eles para o Sinai. Deus havia levantado Moisés, e uma das razões das pragas foi exatamente essa. Deus diz a Moisés, para que Moisés dissesse ao faraó: liberte o meu povo para que o meu povo me adore. Todas as vezes que Deus salva um povo, o objetivo central da salvação, irmãos, é a adoração. Se você não compreendeu isso, você não compreendeu nem ainda o que é a essência da fé cristã. Deus nos salva para a adoração. E quando o povo então chega ali no Monte Sinai, eles têm uma experiência gloriosa em Êxodo 19, 20. O próprio Deus aparece ali. E ali há exatamente isso que o autor está dizendo. Havia fogo, havia escuridão, trevas, tempestade, clangor de trombeta e palavras tais. Ou seja, Deus estava falando ali a Moisés e o povo teve medo. Quando eles chegaram na presença de Deus, eles ficaram ali aterrorizados, completamente aterrorizados. Por quê? Porque eles haviam chegado à própria presença do Deus vivo. E é ali onde Deus vai dar a lei ao povo. Então aquela cena foi uma cena onde o povo, pela primeira vez de Israel, havia compreendido quem era Deus. E o texto diz mais: pois já não suportavam, versículo 20, o que lhes era ordenado, até um animal se tocar o monte será apedrejado. E aqui, se você abrir sua Bíblia em Êxodo 19, 12 e 13, é exatamente isso que nós temos, essa figura dessa teofania, onde Deus aparece e o povo fica amedrontado com a presença de Deus. E diz o seguinte, Êxodo 19, 12 e 13, marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Essa era a figura. É isso que o autor está se referindo aqui. Deus diz a Moisés: ninguém, nem mesmo deve tocar, até um animal, vocês precisam ter cuidado, porque aquele monte, Deus naquele monte estava mostrando que Ele era Israel, o Deus santo, o Deus poderoso, que ia dar a lei, que ia dar os mandamentos a Ele. Essa cena. E o autor dos Hebreus diz assim: mas vocês não chegaram nesse local. E ele continua, vamos voltar para Hebreus capítulo 12, e ele continua com essa comparação. Hebreus 12, dizendo o seguinte: na verdade, tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Até Moisés.
E aqui o autor aos Hebreus está citando o texto de Deuteronômio, capítulo 9. Eu quero que você abra rapidamente também Deuteronômio. O autor está fazendo uma junção daquilo que nós chamamos de 2 episódios. O primeiro está lá em Êxodo 19, quando o povo teve medo. E o segundo episódio é em Deuteronômio, quando Moisés começa a recontar essa experiência. E quando Moisés começa a recontar essa experiência do Monte Sinai, ele diz que até ele mesmo teve medo. Mesmo Deus mandando ele subir, até ele ficou trêmulo, até ele temeu. E veja se não é isso que o texto da palavra de Deus diz, Deuteronômio capítulo 4, versículo 11. Então chegaste e vos puseste ao pé do monte, o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Ele está retratando essa mesma experiência que o texto, obviamente, de Êxodo fala, desse terror, desse medo que eles têm com a presença de Deus. E no versículo 19, ele diz o seguinte: guardai-vos, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus. Sejas seduzido para inclinar-se perante eles, e deis culto àqueles, coisas que o Senhor, teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então Deus diz assim: olha, por isso que vocês não podem me adorar, porque Deus agora estava se mostrando como sendo um Deus vivo. Mas no capítulo 9, agora, de Deuteronômio, versículo 19, acompanhe comigo também Hebreus 9, 19, onde Moisés começa a contar, veja, Deus se revelou de forma gloriosa ao povo. E quando Moisés sobe, o que é que aquele povo fez? Ainda assim eles fizeram um bezerro de ouro. E é por isso que Moisés diz que quando ele desceu, ele estava tremendo. Veja Deuteronômio 9, 18 e 19, prostrado perante o Senhor estive como dantes 40 dias e 40 noites, não comi pão, não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, segundo o mal, fazendo mal aos olhos do Senhor, para o provocar ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda uma vez mais, o Senhor me ouviu. Pois temia, é esse episódio aqui que o autor dos Hebreus está se referindo. Moisés teve medo, porque o povo não compreendia quem era Deus. Eles iam ali, estavam adorando, viram com os olhos aquelas coisas maravilhosas, mas eles estavam alheios a isso. Quando Moisés sobe e desce e vê a idolatria do povo, logo depois dessa experiência, ele diz: eu tive medo, eu temi. É isso que o autor dos Hebreus está se referindo aqui. Voltando lá para Hebreus 12, versículo 21, veja como ele descreve. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Eu estou aterrado e tremo. Eu sei que muitos de nós queríamos chegar, ou talvez ter essa experiência, não é? Que experiência? Ver a Deus, a manifestação da sua glória, da sua santidade. Isso parecia uma experiência inacreditável para o povo. Mas mesmo vendo isso tudo, eles ainda foram incrédulos. E nós geralmente achamos que nós, na nova aliança, porque nós não vemos isso, nós não vemos Deus falando nas nuvens, nós não ouvimos uma voz celestial que nos fala audivelmente, geralmente nós acreditamos que a nossa experiência na nova aliança é inferior à deles. E esse é o ponto agora que o autor dos Hebreus começa a consertar. Ele diz: não, versículo 22, mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo e a Jerusalém celestial. Veja que coisa gloriosa. Agora, Deus falou naquela revelação e falou através de Moisés, mas agora na nova aliança, Ele nos fala a partir de Cristo. E nós então agora chegamos à presença de Deus, nós chegamos no Monte Sião. Eu já expliquei em outros sermões o Monte Sião, mas quando Deus escolhe um local para ser o templo, Ele escolhe exatamente o Monte Sião. Deus aponta isso a Abraão, para que Abraão sacrifique Isaque ali no Monte Moriá. É esse mesmo monte onde mais à frente será construído o templo, ali em Sião.
Então o autor aos Hebreus está dizendo, agora tende chegado. Ele não diz, vocês chegarão quando vocês morrerem. Não, vocês chegam agora, quando vocês entram na presença de Deus, vocês chegam exatamente nesse lugar, nesse Monte Sião, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial. E essa linguagem simbológica, tipológica, simbolizava nada mais, nada menos do que a própria presença do Deus vivo. Então, quando você acorda de manhã e vai para um culto público, você está se dirigindo para a presença do Deus vivo. Você está indo para essa Sião muito mais gloriosa do que aquela cidade de Jerusalém física que existe até hoje. Você está chegando à própria Jerusalém celestial. E é por isso que ele desenvolve esse contraste. Vocês não chegaram mais no Monte Sinai. Vocês chegaram em algo muito maior na nova aliança. Vocês chegaram na própria presença do Deus vivo que está ali através de Cristo, como ele já vinha falando na epístola. Então, o Monte Sião, essa cidade do Deus vivo, essa Jerusalém celestial, são coisas profundas, que aqueles homens não tinham noção. Se você voltar um pouco, Hebreus capítulo 11, no versículo 16, ele vai mostrar que aqueles homens tinham essa esperança. Veja Hebreus 11, versículo 16, a partir do versículo 13, quando ele vai falar daqueles que viveram pela fé antes de nós, ele fala de Abel, ele fala de Noé, ele fala de Abraão, e ele diz o seguinte, versículo 13, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Vendo-os, porém, de longe, saudando-os e confessando que eram peregrinos e estrangeiros sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Todos aqueles homens do Antigo Testamento, eles sabiam que eram peregrinos na terra, eles estavam aguardando essa pátria celestial, eles estavam aguardando essa Jerusalém celestial, essa cidade gloriosa que Deus havia preparado. Essa era a esperança deles. E agora, na nova aliança, nós chegamos nessa própria cidade do Deus vivo pela fé, ainda que não fisicamente. A nossa esperança é muito maior do que a deles, e a nossa certeza de que entramos na presença de Deus é muito mais profunda. Por quê? Porque nós temos Cristo sentado à direita de Deus. Vocês chegaram a Sião, a cidade do Deus vivo. Vocês chegaram agora na nova aliança, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, primeiro ele fala do locus que nós chegamos quando nós vamos para a igreja. Você parou para pensar nisso? Quando você entra na igreja para adorar, o locus, o local que você chega, é a própria presença do Deus vivo que está no meio do seu povo. Quando nós acordamos, nós não estamos indo para um clube, para um Rotary, para um cinema, para uma reunião de negócios, que geralmente nós somos mais zelosos em chegar cedo do que no culto a Deus. Quando nós vamos para a igreja, nós estamos entrando na presença gloriosa de Deus. Aquele culto parecia tão simples na nova aliança, comparado ao do antigo, que era em sombras, mas era muito mais profundo. E agora ele vai falar dos habitantes daquele local, desse local que você se chega. Primeiro ele fala do locus. Vamos ver o que ele diz, continua dizendo. Onde é que nós chegamos? Ele diz assim, e há incontáveis hostes de anjos. Felizmente a nossa versão ARA não tem uma boa tradução. Uma tradução literal seria, há miríades de anjos em encontro festivo. Ou há milhares e milhares de anjos em alegre assembleia. E aqui é maravilhoso essa palavra que o autor usa, que era uma palavra na língua grega, panegiris, que geralmente aparecia com o conceito de uma reunião alegre. Os gregos, os romanos, usavam essa palavra para festival, algumas vezes festivais cívicos, competições atléticas, como as Olimpíadas. Aquilo era um grande festival, uma festa gloriosa. Eu estou aos Hebreus assim, quando vocês então entram na cidade de Deus, pela fé, vocês compreendem que vocês estão diante de anjos que alegremente estão na presença de Deus.
Vocês estão entrando em uma festa do céu. Então, quando nós vamos para a igreja, nós temos não apenas a certeza que Deus está presente aqui, mas nós estamos conectados com o céu, onde anjos estão não apenas adorando a Deus, mas possivelmente também, ainda que nós não enxerguemos, no nosso próprio meio. Há uma reunião alegre de milhões de anjos que adoram a Deus. E é por isso que você entra na própria presença de Deus. E essa ideia de anjos na Assembleia não é estranha, porque o próprio Paulo fala isso em 1 Coríntios, a razão de como as mulheres deveriam se portar, ele diz assim, por causa dos anjos. Eles estão na Assembleia, a própria Assembleia de Deus. Então, ele diz assim, quando vocês chegam à presença de Deus, vocês não chegam apenas em um local, vocês chegam em um local onde tem muitos habitantes. A incontável hoste de anjos celestes, ele continua dizendo, acompanhe comigo, e a igreja, e a universal assembleia, ou seja, a igreja, a tradução melhor seria a palavra eclesia, igreja, e a igreja universal, igreja dos primogênitos, uma tradução seria, e a igreja dos primogênitos registrados no céu. E agora, então, quando você chega na presença de Deus, enquanto nós estamos, o que o autor está mostrando é essa conexão entre céu e terra na adoração. Nós chegamos à igreja dos primogênitos, daqueles que estão arrolados nos céus. E essa ideia do primogênito nos lembra muito o Antigo Testamento, quando Deus liberta Israel. Uma coisa que a gente vai aprendendo quando a gente está lendo o Antigo Testamento, é que os primogênitos eles tinham um papel muito importante no culto a Deus. Naquele culto patriarcal, você tinha a figura de Abraão, de Isaac e Jacó, que eram aqueles que faziam o culto a Deus, faziam os sacrifícios, e você tinha a importância do primogênito, que era aquele que, juntamente com o pai, prestava esse culto a Deus. É por isso que quando o povo de Israel peca, lá no Egito, e ele, na sua incredulidade, construindo aquele bezerro, Deus troca, você pode ler depois, lá em Números e também no livro de Levítico, Deus diz assim, não mais os primogênitos vão me adorar, agora serão os levitas. E Deus agora faz com que uma tribo específica seja chamada para adoração. É por isso que os primogênitos eram tão importantes no Antigo Testamento. Eles representavam exatamente a fidelidade a Deus, do culto a Deus. Mas agora, de forma simbólica, o autor está dizendo que nós, quando chegamos na igreja, nós chegamos a uma igreja de primogênitos que está arrolada, a ideia de arrolada, que está inscrito no céu. Todos aqueles que morreram antes de nós, que estão agora na presença de Deus, adorando a Deus. Não é que eles estão aqui em nosso meio, mas eles estão lá. Nós chegamos à igreja, uma igreja que é formada não apenas de pessoas que estão vivas, que estão adorando a Deus aqui na terra, mas nesse exato momento, todos aqueles que morreram, irmãos nossos, eles estão lá, na presença de Deus, adorando a Deus. E é no culto onde nós temos essa profunda conexão entre céus e terra. Nós não chegamos a Ele. E nós chegamos mais a quem? Nós chegamos, versículo 23, a Deus, o juiz de todos. Nós não chegamos ao próprio Deus, que é o juiz de todos, aquele que governa sobre todos. Isso era importante, sobretudo no contexto de perseguição que eles estavam vivendo, de sofrimento por serem cristãos. Eu estou Hebreus, mas vocês chegaram também à presença do próprio Deus, que é um juiz, que olha, que observa, que julga o nosso coração, a nossa vida. Então nós não podemos chegar à presença de Deus achando que nós podemos chegar do jeito que nós queremos. Não, Deus é um juiz. Ele julga a nossa vida, inclusive julga o nosso culto, como é que nós estamos adorando a Deus. Então quando você vai para uma igreja, você está na presença de Deus, o juiz de todos. E ele continua. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados ou tornados perfeitos. Possivelmente aqui a ideia desses que morreram antes de nós, que estão lá sentados à direita de Deus. É possível que o autor esteja estabelecendo aqui um contraste, quando ele fala a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, ou seja, somos nós, essa igreja militante, cujo nome está inscrito no livro da vida, e que nos unimos com essa igreja vitoriosa, daqueles que morreram
que são o espírito dos justos já perfeitos, daqueles que já foram completados, que estão aguardando a sua ressurreição, mas que na adoração eles continuam adorando a Deus. Nós não chegamos à igreja. E é por isso que é importante o conceito de igreja invisível e visível. A igreja invisível, ela é formada por todos aqueles que morreram em Cristo. E nós também fazemos parte dessa igreja invisível. E a igreja visível é essa, aqueles que estão vivos, servindo a Cristo. E agora, quando nós nos chegamos para adorar a Deus, nós chegamos em uma igreja, não nessa aqui, mas existem coisas muito profundas que nós aprendemos, que existem pessoas que da mesma forma que nós estamos adorando a Deus, homens e mulheres que morreram no passado, na antiga e na nova aliança, estão nesse exato momento adorando a esse Deus vivo e verdadeiro. Nós nos chegamos também, versículo 24, a Jesus, que coisa maravilhosa, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. É interessante que no capítulo 11, o primeiro exemplo que ele vai dar é exatamente Abel, que teve uma fé em Deus tão profunda, que ofereceu o sacrifício agradável aos olhos de Deus, diferente de Caim, que tentou oferecer um sacrifício errado e equivocado. E o autor aos Hebreus então está mostrando exatamente isso, a importância da obra de Cristo, da nova aliança. Abel foi um homem justo, temente a Deus, que prestou um culto sincero e verdadeiro, e o sangue dele, como homem justo, fala, ele foi um homem justíssimo, temente a Deus. Mas o sangue de Jesus, o sangue vicário de Cristo, o justo Jesus Cristo, aquele que morreu, o mediador da nova aliança, que nunca pecou e morreu na cruz do Calvário, esse é muito superior ao de Abel. Deus enviou um justo muito superior a Abel, para realizar e derramar um sangue muito superior do que aquele que Abel derramou com os sacrifícios. Ele derramou o seu próprio sangue. E é por isso que a nova aliança é superior à antiga, porque nela Deus sela essa aliança com o seu próprio filho, entregando o seu próprio filho. É por isso que o autor diz, é nisso que vocês chegaram. Em Sinai, eles experimentaram o pavor pela santidade de Deus. E agora nós entramos na presença de Deus, onde Cristo está sentado ali à direita, e Ele então abre esse caminho, como Ele diz no capítulo 10, pelo véu da sua carne. E agora nós entramos na mais santa e gloriosa presença de Deus. Você tem noção disso quando você está sentado aí nesses bancos? Que você está entrando na própria presença desse Cristo vivo, desse mediador da nova aliança, e que ainda diz, se achegue com confiança, se aproxime com confiança, busque socorro, porque esse trono ele é gracioso, e obviamente o conceito de graça estava no Antigo Testamento o tempo inteiro, mas na nova aliança esse conceito é muito mais profundo, porque a graça tem a ver com o Salvador morto, um Deus homem que está sentado à direita de Deus. É um trono de graça, pela presença graciosa e bendita de um Salvador. É nisso que vocês chegam, quando vocês vão à igreja. É por isso que ele diz, vocês não podem deixar a congregação. Um cristão que não vai, não frequenta a congregação, que acha que assistir culto pela internet, isso é uma verdadeira adoração, ele nunca compreendeu isso, meus irmãos. E há tantas pessoas perdidas, que estão há anos a fios, acompanhando o culto, quando tem oportunidade. Não estou falando em situações, obviamente, de irmãos que muitas vezes, por razões de doença, e têm essa dificuldade, mas estou falando de inúmeras pessoas que estão vivendo sem nenhuma noção do que é um culto a Deus. E aqui o autor dos Hebreus está dizendo, é nesse lugar que vocês chegam, um local de festa, de alegria, um local onde terra e céus estão profundamente conectados. E é por isso que vem a exortação agora, no versículo 25, quando ele diz assim, tende cuidado, irmãos, tende cuidado, não recuseis ao que fala. E obviamente esse fala tem a ver exatamente com a própria voz de Cristo, desse sangue da nova aliança que fala coisas superiores.
Deus continua falando. Então era loucura eles abandonarem a fé cristã para retornarem para o judaísmo. Porque agora há um Cristo glorioso que fala, e nós não podemos recusar. Porque ele então vai dizer, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertiu sobre a terra, no caso Moisés, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ou seja, Deus está falando para nós hoje, nesses ajuntamentos, no culto público. Então, quando você chega num culto, você não chega em qualquer lugar, você chega em um lugar onde Deus do céu está falando para você, todos os domingos. Esse conceito fica mais claro se você ler Hebreus 13, 7, vai ficar mais claro para os irmãos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa voz de Cristo que fala pelas Escrituras. E hoje na Nova Aliança nós temos o cânon completo, nós temos as Escrituras, e Cristo então fala coisas gloriosas. E a exortação é: não recuse ao que fala, não seja louco, não recuse a própria voz que está advertindo hoje você. Aquele que dos céus nos adverte domingo após domingo. Deus tem levantado pastores e pregadores para pregar a palavra dele no culto a vocês. E às vezes as pessoas estão no culto, mas estão longe, alheias a tudo. Às vezes estão aqui, mas o seu coração está lá no mundo, nas coisas fúteis. Mas nós temos que compreender, irmãos, nós não podemos recusar aquele que está falando. Esse verbo pode ser traduzido literalmente por vejam, esse tem de cuidado. Literalmente é o verbo ver. Vejam, preste atenção, cuidado. Se o dom concedido agora é tão maior, e esse é um ponto importante, se agora essa palavra da nova aliança é muito maior e fala superiores àquelas da antiga aliança, aqueles que rejeitam vão enfrentar um castigo maior. Ele vai mostrar como aquela geração, eles caem no deserto, no capítulo 3 e 4, e não entram na terra prometida. Então aqueles que se recusam em ouvir a palavra de Cristo, que preferem estar nas suas casas, que deixam a assembleia, ou às vezes frequentam a igreja, mas de forma sem compreender realmente o que é um culto a Deus, esses vão experimentar juízo de Deus. Há um Deus que é juiz. Deus vai julgar você, julgar as vezes que você chega atrasado, julgar as vezes que você deixou a congregação sem nenhuma razão específica, julgar muitos crentes que vêm de manhã e não vêm de noite, eles escolhem o tipo de ajuntamento que eles querem. Isso é uma loucura. Você precisa atentar ao que Deus está falando. E o autor então continua. Ele diz o seguinte: aquele cuja voz abalou, versículo 26, então a terra agora também, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Aqui ele está citando o texto de Ageu, capítulo 2, versículos 6 e 21. E Deus então levanta o profeta Ageu para dizer exatamente isso. Deus estava com eles no exílio, o povo estava retornando, havia retornado para a terra prometida, mas Deus estava com eles. E essa era a promessa: eu estou com vocês. E essa mensagem de Ageu tinha um objetivo exatamente de mostrar que Deus era poderoso, e ele então abalava a voz dele às próprias nações. Foi Deus que havia libertado Israel, abalou a Babilônia e trouxe a nação para a terra prometida. Deus havia abalado isso. Mas agora na nova aliança, em Ageu capítulo 2, versículo 21, quem quiser ler também é interessante, diz assim: estou prestes a ferir os céus e a terra, e a derrubar o trono dos reinos, estou prestes a destruir a força dos reinos e das nações. Então Israel volta como uma nação muito pequena, sem fé, sem esperança. E Deus diz: olha, eu sou o rei acima de todas essas nações. Eu vou fazer abalar tudo. Eu estou prestes a destruir todos os reinos.
E o autor aos Hebreus entende isso como sendo uma promessa profundamente cristológica, escatológica para Cristo. Veja, nós já entramos na presença de Deus, mas essa voz que está falando para mim e para você hoje é uma voz que vai abalar tudo. Quando o Senhor Jesus voltar, todos os reinos serão destruídos. E é bem possível que o autor aqui pense e esteja pensando no Salmo 110, no versículo 2, quando ele diz assim, assenta à minha direita, o versículo 1, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. No versículo 2 diz assim, domina em Sião o teu cetro de poder. É esse poder de Cristo sobre todas as coisas que vai abalar tudo. E ele então continua explicando no versículo 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Todo esse mundo, toda essa realidade desse mundo, um dia será abalado por essa voz de Cristo. Onde haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, tudo isso será abalado. E nós, no versículo 28, como ele diz, nós recebemos esse reino inabalável. Tudo vai passar, homens, governantes, países, essas nacionalidades humanas, tudo isso um dia será abalado, irmãos. Nada ficará. A única coisa que fica é a nossa vida com Deus. São essas realidades muito mais profundas que nós somos chamados a viver. Ele usa essa palavra sacudida, que aqui em Ageu tem esse caráter definitivo e escatológico. Haverá uma mudança radical e definitiva. É isso que Deus promete lá em Ageu. Eu vou abalar tudo. E geralmente nós temos medo, assim como Israel tinha medo, porque nós nos vemos tão pequenos diante de impérios, nações, governantes ímpios, países que são governados por governantes com ideologias contrárias à palavra de Deus. Nós ficamos atemorizados às vezes. Mas nós devíamos temer outra coisa, mais. Aquele cuja voz vai abalar tudo. É essa voz de Cristo que nós devemos ouvir e temer. E é por isso que ele então conclui com essa conclusão explicativa, dizendo, por isso, ou seja, em resposta a isso, em resposta à presença de Deus, ele continua dizendo, ora, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual adoremos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ele está mostrando que agora, nós, na nova aliança, recebemos em Cristo um reino inabalável. Por quê? Porque Deus prometeu colocar tudo debaixo dos pés de Cristo. É esse reino inabalável que nós servimos. Nós recebemos um reino inabalável, então nós temos que reter a graça, confiar na graça. Foi pela graça que nós então entramos nesse reino. Então agora vocês entraram nesse reino espiritual inabalável, nessa verdade da nova aliança, nesse culto muito mais glorioso do que aqueles irmãos da antiga aliança prestavam a Deus. E agora, o que é que nós devemos fazer nesse reino inabalável, nesse reino imovível, nessa presença gloriosa de Deus? Aí ele vai dizer isso. Nós temos que adorá-lo de um modo agradável. Essa é a primeira coisa que nós fazemos quando nós vamos para uma igreja e temos essa compreensão gloriosa. Veja, nós não apenas entramos dentro de uma igreja e nos reunimos para adorar, tendo essa compreensão profunda do que está acontecendo, céus e terras conectados aqui nessa manhã. Mas nós temos que ter a compreensão que a nossa adoração precisa ser agradável a Deus, precisa ser conforme os modos que Ele mesmo prescreveu em Sua palavra. Há quantos cristãos e quantas igrejas têm adorado a Deus com a forma errada, não é? Quantas coisas absurdas que ocorrem em um culto público. Mas o autor dos Hebreus está dizendo que o nosso culto, ele primeiro precisa ter uma forma correta. Ele precisa ser agradável. E ele já havia explicado isso no capítulo 11, no versículo 4, quando ele vai explicar o porquê Deus rejeitou o sacrifício de Caim. Ele diz assim, pela fé ofereceu Abel a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E por meio dela, mesmo depois de morto, fala, ou seja, Deus rejeitou o culto de Caim não apenas pela pessoa dele, mas também pelo tipo de oferta não prescrito. Sacrifícios. Essa era a forma que Deus havia prescrito, que obviamente eram sombras do sacrifício de Cristo. E agora o autor dos Hebreus está dizendo que nós temos que adorá-lo. É uma tradução melhor do que sirvamos, e o autor dos Hebreus vai usar várias vezes a palavra aqui, latreo, que é a ideia de, na língua grega, de realizar rituais religiosos como adoração. É claro que a mente dele está focada na adoração, e nós então temos que adorar a Deus de uma forma agradável. E a primeira coisa é essa compreensão profunda teológica. Qual é o culto agradável a Deus? Bom, primeiro aquele que tem os princípios corretos, a teocentricidade. Culto não é um lugar onde você vai se sentir bem, que tem a ver diretamente com você. O culto é um lugar onde você vai adorar a Deus. Deus é o centro, a Trindade é o centro, Cristo é o centro, que é a pessoa da Trindade que veio e que morreu em nosso lugar. E que ressuscitou e está vivo em nosso meio. O culto, ele tem uma forma, ele deve ser reverente. É preciso compreender que nós estamos na presença de Deus, onde esses anjos, quando se aproximam dele, até mesmo eles que não pecaram, precisam cobrir os seus rostos, pelo menos aqueles que estão mais próximos da sua glória, como Isaías 6. O culto não é um local de entretenimento, de agazarra. Não é um local que tem a ver sobre você. É claro que tem a ver muito com você, mas tem muito mais a ver com Deus, e você é edificado em como você presta esse culto a Deus. Precisa ser de uma forma agradável. É isso que o autor está ensinando. Vocês têm que adorar a Deus de uma forma agradável a Ele, conforme Ele mesmo quer. Quais são os elementos do culto? Como é que a gente sabe o culto? Bom, o culto verdadeiro é simples. A primeira coisa, Deus não quis mais manter aquele estilo de adoração que era sombra do Antigo Testamento. Nós não temos sacrifícios, nós temos um culto com esses elementos que nós vamos encontrar os apóstolos adorando. A oração, a pregação da palavra, a leitura bíblica, o ouvir da palavra, veja, isso é um elemento importante. Não apenas Deus ordena como nós devemos pregar, pregadores, mas ordena em como você deve ouvir. Isso é um elemento fundamental do culto. Como eu estou ouvindo e adorando a Deus. O tempo todo nós aprendemos dessa forma correta. Essas compreensões profundas. As músicas, nós vemos a igreja apostólica cantando de forma congregacional, a ceia do Senhor. Os ofertórios, como Paulo diz, o dia por excelência, que é o domingo, o dia do Senhor. Esses são os elementos do culto simples. Então você acorda de domingo e você diz, eu vou para a minha Jerusalém celestial. Eu vou para a cidade do Deus vivo, todos os domingos. Eu vou para a própria presença desse Deus que é um juiz. Eu vou para aquele lugar onde os anjos estarão lá, adorando a Deus, e eu nem vejo. Eu vou lá porque eu sei que tem irmãos meus que estão nesse exato momento, enquanto nós estamos adorando aqui, estão adorando nos céus. Eu vou para aquele lugar onde Cristo está falando ao meu coração. Vocês percebem? Deus, e essa é uma visão equivocada de culto, Deus não está olhando o nosso culto, observando. Deus está participando do nosso culto. E é por isso que o autor diz no capítulo 2, versículo 12, que Cristo está cantando no meio da congregação. Você já parou para pensar nisso? Quando você está cantando, Cristo está ali cantando com você. Você já imaginou Cristo se requebrando, dançando e fazendo essas coisas em culto? Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Cristo está cantando com você e você então se alegra. Cristo faz o uníssono na congregação. Quando a palavra está sendo pregada, Cristo está falando ao seu povo. Quando nós estamos orando, Paulo diz que nós nem sabemos orar de forma apropriada, mas o Espírito intercede por gemidos inexprimíveis. Deus está participando com você. Você tem noção disso? A própria Trindade Santa está participando. E por que Cristo está conosco? Porque senão o nosso culto jamais chegaria à presença de Deus, irmãos. É por isso que Ele precisa estar aqui, em nosso meio. E o autor conclui dizendo, não apenas de um modo aceitável,
mas com reverência, veja o que ele diz, e santo temor. Esse é o tipo de adoração, a forma correta. Mas além da forma, eu preciso ter reverência, respeito, temor a Deus. Temor, porque é um juiz. Então, por que você precisa se esforçar para, de fato, estar no culto, participar do culto? Para aos domingos fechar o seu negócio, estar na igreja? Porque você tem temor a esse Deus que é juiz. É preciso ter reverência e temor na adoração. E é por isso que você precisa participar dos elementos. Então você chega antes na igreja, se prepara, vai ao banheiro, durante a semana faz o seu culto familiar, treina as suas crianças. No domingo, desde o início até o final, a bênção apostólica é um culto a Deus. Isso é um culto a Deus. Não tem a ver com você nem comigo. Nós precisamos estar presentes, focados. Nós não aguentamos ficar 1 hora e meia no culto, passamos 2 horas, ninguém vai ao banheiro. Você já foi assistir um cinema onde toda hora as pessoas estão saindo para ir ao banheiro? Eu, sinceramente, não vejo isso. Preparação, adoração, compreensão, forma, mas essência, adorar de fato, cantar, ouvir, anotar, ler, orar para que Deus fale ao seu coração. Esses são os elementos que Deus quer, forma e essência. E os hebreus, aquelas pessoas para quem ele escreveu, não compreendiam isso. Na crônica de Nestor, que foi escrita no século 11, 12, ele conta a versão, pelo menos uma versão da conversão de um conde russo de Kiev, Vladimir. E Vladimir ele queria encontrar, na época, uma religião para unificar o seu povo, e ele então enviou missionários para vários lugares, para verificar as religiões. E depois de muito tempo, quando eles voltaram, eles contaram a impressão que eles tiveram a Vladimir. E eles chegaram em Constantinopla, que era um culto obviamente ortodoxo, e quando eu estou usando essa ilustração, não significa que o culto da igreja ortodoxa não tem elementos antibíblicos, tem vários elementos, inclusive uma visão um tanto idólatra, ainda que eles neguem isso de ídolos e tantas coisas mais. Mas quando eles chegam ali e vão contar a Vladimir sobre o que eles viram, ele diz o seguinte, abre aspas, não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, pois não há tal espetáculo ou beleza em qualquer outro lugar da terra. Não podemos descrevê-lo. Sabemos apenas que Deus lá habita entre os homens. Esse foi o relatório deles. Nós chegamos na igreja, a gente não sabia se estava no céu ou na terra, mas nós sabíamos que Deus estava ali. E é por isso que nós temos que redescobrir a alegria de cantar. Eu fui a uma igreja americana que eu nunca esqueço a forma como aqueles irmãos cantavam. Eles tinham essa compreensão, nós estamos cantando com Cristo. A forma reverente como eles liam as Escrituras, a forma reverente dos seus filhos, que são treinados no culto para estar ali observando, ouvindo a palavra de Deus. A pontualidade no horário. A quantidade de pessoas que notavam os seus sermões para meditar ao longo da semana. Eles haviam compreendido. Há um encontro entre terra e céu. É isso que acontece todos os domingos de manhã à noite aqui. E você talvez nunca tenha pensado sobre isso. Então adore a Deus, porque adorar é entrar na presença de Deus e do seu povo. É entrar nesse trono de graça. Adoração é participar com Deus, na adoração do seu próprio nome. Você está se unindo com a Trindade na própria adoração desse Deus glorioso. Adorar é oferecer um culto agradável a Deus, com princípios corretos, com os elementos que Ele prescreveu, mas com a forma, com a essência, com temor. E o autor aos Hebreus vai concluir dizendo, porque o nosso Deus é fogo consumidor.
E essa palavra deveria nos apavorar. Porque se Deus tratou aqueles primeiros cristãos, aliás, aqueles primeiros crentes da antiga aliança, que não foram zelosos com o culto a Deus, que muitas vezes foram para a idolatria e foram consumidos. Imagine nós que estamos na nova aliança, que é muito superior, e que todos os domingos, eu e você, nós entramos na presença de Deus sem nenhum sacerdote, sem nenhuma roupa especial, sem nenhum sacrifício. Nós entramos na própria presença de Deus para oferecer um culto agradável a Ele. Jesus diz lá em João, capítulo 4, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, Espírito e Verdade. Será que chegou a hora para nós, verdadeiramente, onde eu e você temos adorado a Deus em Espírito e em Verdade? E hoje à noite nós vamos participar, irmãos, da ceia do Senhor, que é uma festa gloriosa, simbolizando o amor de Cristo, o seu sacrifício por mim e por você. E como é que nós vamos vir? Veja, muitos crentes nem mesmo mais vêm para a ceia do Senhor, eles nem se preocupam quando é o dia da ceia do Senhor. Eles estão tão alheios em sua vida medíocre, fútil, que eles não conseguem imaginar a importância, não apenas dos cultos, mas da própria ceia do Senhor. Esse elemento de graça maravilhoso. É hora de Deus nos moldar. E nós nos lembrarmos, Deus é fogo consumidor. E é por isso que Deus muitas vezes traz juízo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a sua casa, sobre você. Porque você tem tratado as coisas de Deus, o culto de Deus, como sendo uma coisa de somenos na sua vida. Mas o nosso Deus é fogo consumidor. E Ele quer de nós um coração contrito. O tempo todo Deus está dizendo a Israel, eu não quero só sacrifícios, a forma é importante, mas Ele quer o coração. E esse é o perigo da forma certa, mas sem adoração. Nós, reformados, somos muito tendentes a isso, nós falamos muito sobre o culto correto a Deus, mas nós podemos perder a essência que é a adoração. Essas duas coisas precisam andar sempre juntas. Que Deus nos ajude, irmãos, como igreja, para que realmente tenhamos amor pelo dia do Senhor, pelo domingo, dia do Senhor, pela compreensão do que é um ajuntamento solene, para que você se acorde de manhã e diga assim, hoje é o melhor dia da minha vida, porque eu vou estar na minha Jerusalém, a Jerusalém celestial, na presença do Deus vivo, onde Cristo vai estar comigo, e eu com Cristo vamos estar adorando a Ele mesmo, onde céus e terras vão dar esse abraço glorioso. É aqui na igreja, no culto a Deus. Que Deus nos ajude a vivermos essas realidades. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Obrigado porque a Tua palavra é sempre desafiadora para nós. Ela nos ensina coisas profundas, belas, que nós muitas vezes esquecemos. Tem misericórdia da nossa vida, do Teu povo, para que nós possamos compreender, Senhor, a grandeza, a glória, a majestade de cada ajuntamento solene. Para que os ajuntamentos solenes sejam marcados por alegria, como os anjos de forma alegre te adoram. Para que os nossos ajuntamentos solenes sejam marcados pela reverência, pelo temor, pelo respeito, pela contrição. Que o Senhor nos ajude a vivermos de uma forma agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.